mas eu quero crer, e esse é o tema da mensagem dessa noite. Hoje é dia de milagre. Todo dia é um bom dia para viver milagre com Jesus. Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda realiza milagres. Eu quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Jesus está ensinando na sinagoga e muitas pessoas estão ouvindo, muitas pessoas estão aprendendo a partir do ensino de Jesus. Mas entre os ouvintes, entre aqueles que estão aprendendo, a Bíblia cita uma mulher que está enferma, que está doente, que está cativa, devido à ação de um espírito. Um espírito mantinha aquela mulher enferma. Mais do que enferma, a Bíblia ainda diz que ela estava encurvada. Jesus está ensinando, Jesus está liberando palavras, está ensinando, está ministrando, palavras de vida estão sendo liberadas, mas no ambiente onde Jesus está alguém enfermo, oprimido, encurvado. É nessa hora que alguém pode pensar: como pode alguém estar num ambiente onde Jesus está e estar desse jeito? Oprimido, enfermo, encurvado. Sabe, isso não é impossível, isso é possível. Impossível é nos aproximarmos de Jesus verdadeiramente e continuarmos da mesma maneira. Impossível é nós chegarmos mais perto de Jesus e continuarmos da mesma forma. Alguém pode frequentar um prédio 5, 10, 15, 20 anos e nunca ter sua vida mudada, porque o que nos transforma não é a frequência em um prédio, mas é um relacionamento verdadeiro com Jesus. Nós podemos passar todo um tempo seguindo essa formalidade. Não estou dizendo que não é importante vir, você vai entender, mas há algo mais além de vir. Há algo além de estar nesse lugar. Ali a mulher estava dessa forma, porque ela está no ambiente, ela está no lugar que Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está operando, mas ela continua da mesma maneira. E eu acho interessante porque a Bíblia diz que essa mulher está dessa forma há 18 anos. 18 anos enferma, oprimida, encurvada. E há de convir comigo que a enfermidade gera sofrimento, toda enfermidade gera dor, toda enfermidade gera desconforto, toda enfermidade gera algo que traz um atrapalho, toda enfermidade gera um sofrimento. Essa mulher tem um quadro de 18 anos passando isso. 18 anos que a Bíblia cita que ela está enferma, encurvada, que ela está vivendo dessa forma, cativa, porque um espírito fazia com que ela vivesse dessa forma. Mas eu quero que você compreenda que toda uma história de 18 anos está prestes a ser mudada em 1 minuto diante de Jesus.
Toda a história de 18 anos, todo o sofrimento de 18 anos está prestes a ser transformado diante da presença de Jesus, diante da exposição verdadeira à presença de Jesus. Pastor, o que você quer dizer? Eu não sei quanto tempo você está sofrendo com o que você está passando, eu não sei quanto tempo isso está te angustiando, eu não sei quanto tempo isso está trazendo sofrimento, mas o que eu sei é que hoje, se você decidir ouvir a Jesus e se aproximar, a tua história pode mudar. Se você ouvir a Jesus e decidir corresponder com Ele, a tua história pode mudar. Hoje pode ser o dia do teu milagre. Alguém crê nisso? Alguém pode dizer amém, glória a Deus por isso? Eu creio. Sabe, toda uma história está prestes a ser mudada, porque essa mulher está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, com a pessoa certa. A situação de uma mulher que está cativa, que está enferma, que está encurvada, que necessita de cura. Irmãos, como é difícil a gente se mover doente. Alguém doente só quer cama, alguém doente só quer repouso, não é assim? Alguém que está mal só quer ficar quietinho, não quer ver ninguém. É nessa hora que eu me lembro de Pedro, irmão. Às vezes a gente questiona, né, a vida de Pedro, mas vou falar, Pedro era crente, irmão. Pedro era crente, sabe por quê? Porque Pedro tinha coragem de levar Jesus e os discípulos para a casa da sogra. Olha só, quantos de nós teríamos coragem hoje? E ele leva. Jesus chega na casa de Pedro, o que acontece? A sogra de Pedro está enferma, ela está com febre, mas Jesus chega lá. Jesus entra na casa, a presença de Jesus está naquele lugar. E a minha Bíblia diz que a sogra de Pedro é curada, porque a febre que havia a deixou. Jesus entra, a febre sai. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que naquele exato momento, a sogra de Pedro começa a servir. Sabe por quê? Porque alguém curado tem prazer em servir. Não, você não entendeu. Alguém curado tem prazer em servir. Sabe por que está crescendo o número de voluntários da Lagoinha? Porque tem gente curada chegando, tem gente sendo curada, e gente curado não consegue ficar parado. Gente curado quer servir. Eu fui curado para servir. Essa mulher está enferma, essa mulher está oprimida, essa mulher está encurvada, essa mulher necessita de cura. Essa mulher necessitava de libertação, essa mulher necessitava de transformação de vida. Só para eu entender onde eu estou, tem alguém aqui que precisa de cura? Tem alguém aqui que precisa de libertação? Tem alguém aqui que precisa de transformação? Deixa eu dizer, maior do que a necessidade daquela mulher era a autoridade de quem estava presente. Maior do que aquilo que ela poderia precisar era a presença de quem estava lá para realizar. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei quem está presente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus disse, eu estarei entre eles. Mateus capítulo 28, verso 19, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, as ensinando a guardar tudo quanto vos tenho ensinado, as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem acredita que todos os dias inclui o dia de hoje? Então, maior do que a tua necessidade é a autoridade daquele que se faz presente hoje na presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas essa mulher precisava de cura, essa mulher precisava de transformação, essa mulher precisava de libertação, mas ela estava diante da pessoa certa. Ela estava, daquele que foi ungido para libertar, para curar, para transformar. Porque Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para transformar. O verso 11 ainda diz que aquela mulher andava
encurvada. Como ela andava? Encurvada. Ela andava. Então a Bíblia não diz que ela estava, a Bíblia diz que ela andava. Se fala que ela andava, é porque a forma de vida dela era encurvada. Não é que ela estava encurvada, ela andava daquela forma, ela vivia daquela forma. Encurvada era a forma que ela vivia todos os dias. Existe uma diferença entre aquilo que a gente está e aquilo que a gente vive. Estar é passageiro. Hoje eu estou com uma dor, mas a Bíblia está dizendo que ela andava encurvada, que ela vivia encurvada. E sabe o que eu penso? Que alguém que anda encurvado, embora a Bíblia não cite a encurvatura, mas nós vamos ter uma dedução natural. Eu penso que alguém que anda encurvado, o seu andar é limitado. Alguém que anda encurvado não consegue andar muito rápido. Alguém que anda encurvado não consegue acompanhar os demais. Alguém que anda encurvado cansa-se muito rápido. Está entendendo? Alguém que está andando encurvado tem limitação para andar, anda mais devagar. Alguém que anda encurvado não consegue ir muito longe caminhando porque cansa. Mas sabe o que o Espírito Santo me fez pensar? Que alguém que anda encurvado, devido à sua posição, devido à forma, à encurvatura, enquanto anda, sente dor. Anda limitado, não consegue andar rápido, não consegue ir muito longe, e quando anda, sente dor. E aí sabe o que o Espírito Santo me fez pensar? Que tem gente que por estar encurvado, quando anda dói, e porque dói, prefere ficar parado do que andar. Mas hoje é noite em que Ele vai te restaurar, transformar, curar, te alinhar, para você voltar a andar, para você voltar a avançar. Tem gente que fala, não está doendo enquanto eu ando. Não, enquanto você anda Ele vai te curar. Enquanto você caminha Ele está te curando. Não para, não para. Mas é que eu andei e alguém me feriu, eu andei e alguém me machucou. Não, mas Jesus vai curar. Ele vai restaurar, creia. Então e aí sabe o que eu também penso? Que alguém encurvado é limitado no andar, não vai muito longe, se cansa muito fácil, talvez nem caminha para que não doa. E quem anda encurvado, irmão, olha mais para a terra do que para o céu. Alguém que está encurvado está com os seus olhos mais voltados para a terra do que para o céu. Alguém que anda encurvado está olhando mais para baixo do que para cima. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia não nos manda olhar para baixo. A nossa Bíblia nos manda a olhar para as coisas do alto, a olhar para cima. É para o alto que nós precisamos olhar, é do alto que vem o nosso socorro. E nessa condição, nessa situação, irmão, eu fico pensando, quem está olhando para baixo não consegue contemplar o que quem está olhando para cima está vendo, irmão. Porque no mesmo ambiente tem gente sorrindo, tem gente pulando, tem gente voando. E no mesmo ambiente tem gente fechada, carrancuda, porque talvez não está olhando para a mesma direção. Deixa eu dizer para você, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Olhe para o alto, olhe para o céu, é de lá que vem a nossa esperança. Não é acerca das coisas da terra, é acerca do céu. Então, alguém que está andando dessa forma, alguém que está andando encurvado, está assim. Mas a minha Bíblia diz assim, e tentando, e não podia endireitar-se, encurvada e não podia endireitar-se. Eu não acredito que a Bíblia faria uma afirmação dessa se não houvesse uma contestação. Como é que eu posso dizer que não pode se endireitar sem tentar? Então, esse não podendo se endireitar, eu acredito que está dizendo assim, olha, ela bem que tentou, houve esforço, houve tentativas de se endireitar, houve tentativas de se realinhar, mas não podendo endireitar-se.
Sabe o que eu penso? Quantas vezes será que essa mulher não tentou naturalmente, dizendo: não, hoje eu vou ficar ereta, hoje eu vou tomar minha posição, hoje eu vou me realinhar. E sabe qual é o problema? Que ela estava fazendo, penso eu, pensando aqui, contextualizando, minha imaginação abençoada, alguém curvado tentando se alinhar sozinho. Quanto mais tenta na força própria, mais machucado fica. Alguém que tenta se endireitar na sua própria força, quanto mais tenta, mais machucado vai ficar. Sabe, quem sabe essa mulher tentou pedir ajuda: me ajuda aí, ajunta uns 2 ou 3 e me ajuda a endireitar. Irmão, você nunca teve uma dor e inventou de ir no massagista, e você foi no massagista e não melhorou, ainda piorou. Foi mexer onde não devia, e aí piorou. Quem sabe essa mulher tentava na força própria e não conseguia. Quem sabe essa mulher pedia ajuda para os outros, para se endireitar, e não conseguia, e não podendo. Por quê? Porque é algo que ela mesma não podia fazer. É algo mesmo que ninguém podia fazer para ela. Eu creio que nessa noite eu falo para gente que está ferida, gente que está cansada, gente que está se sentindo esgotado. Por quê? Porque tenta se endireitar na sua força, tenta alinhar as coisas na sua força, está tentando alinhar o casamento, alinhar a família, alinhar o ministério na sua própria força. Quem sabe tem buscado outros para que o socorram para alinhar, e aqueles que você busca, além de não ajudar, perdão da palavra, ainda atrapalha, ainda machuca, ainda fere. Mas hoje, diante da palavra de Deus e debaixo do mover do Espírito, você está diante de Jesus, o único que pode endireitar, curar, transformar, libertar. Você crê nisso? Você crê? Dá um glória a Deus, diz um aleluia aí e oferece um aplauso bem bonito a Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Para de fazer força natural, para de depender do homem. Busca em Jesus, busca em Jesus. O texto está dizendo, olha, e não podia se endireitar. Ela não podia, mas Jesus pôde. Aquilo que ela não pôde fazer, Jesus fez. Aquilo, irmão, que cabe a nós fazer, vamos fazer. Vamos rolar a pedra, mas trazer o que está morto para a vida é só com Jesus. O nosso papel é rolar a pedra e crer que Ele sim, Ele restaura, Ele traz a vida o que estava morto. E o verso 12 diz assim: ao vê-la, mulher enferma, espírito mantendo cativa, encurvada, oprimida, tentou, não podia se endireitar, e o texto diz que Jesus a viu. Ao vê-la, eu penso que talvez por ser encurvada, aquela mulher não conseguia ter a melhor visão de Jesus, mas quem sabe ela ouviu acerca dele, e pelo que ouviu, ela decidiu estar lá. Só tem um motivo para você estar nesse lugar, e esse motivo, essa razão se chama Jesus. Jesus, é Jesus, e ela está lá. Talvez ela não tenha uma limitação, uma visão privilegiada dele. Talvez ela não consegue ver, talvez ela seja limitada para vê-lo, mas a Bíblia diz que ela o viu. Talvez por ter essa encurvatura, ela teria dificuldade para ver Jesus, mas estava lá talvez porque ouviu. Mas se ela tinha limitação para ver, Jesus não tinha. Jesus a viu. Jesus a viu da mesma forma que Ele te viu hoje, da mesma forma que Ele está nos vendo hoje, da mesma forma que Ele nos vê, da mesma forma que um dia Ele viu Natanael debaixo da figueira, aleluia, e vai dizer: ó Natanael, você crê, eu te vi debaixo da figueira, mas você crê só porque eu te falei que te vi? Da mesma forma que Ele viu Zaqueu em cima da figueira, aleluia. Da mesma forma que Ele viu um grupo de pescadores que voltam de uma pescaria frustrada, de uma noite frustrada de pesca, e Jesus os vê chegando com os barcos vazios na praia, porque Jesus vê. Jesus nos vê. Eu não sei, isso para uns pode dar muita alegria, né? Para outros pode dar medo. Glória a Deus saber que Jesus está nos vendo.
Graças a Deus saber que Ele nos vê. Ele viu aquela mulher, Ele enxergou uma mulher encurvada, uma mulher enferma, uma mulher que estava cativa, talvez uma mulher que todos os outros faziam vista grossa, talvez uma mulher que ninguém queria olhar, uma mulher que ninguém fazia muita questão de contemplar, porque ninguém quer se envolver, ninguém quer ajudar, né? Aí é melhor não ver. Alguém vai dizer: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas Jesus viu, Jesus olhou, Jesus percebeu. Alguém que talvez os outros não queriam olhar, mas Jesus olhou para ela. E sabe o que é lindo? Que Jesus não para no olhar. Jesus, depois de olhar, vai chamar aquela mulher para frente. Jesus a vê, e depois de a ver, Ele faz um convite: vem aqui para frente. Está entendendo por que é que você pode viver um milagre hoje? Por que é que eu creio que hoje é dia de milagre? Porque existe um convite da parte de Deus para nós vivermos algo novo hoje. A questão é: será que nós estamos com os ouvidos abertos para ouvir? A palavra de Deus diz em Apocalipse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta. Onde começa? No abrir a porta? Não, no ouvir. A gente está buscando tanta porta aberta, mas não ora para ter um ouvido sensível à voz do Espírito. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tem mesa, tem ceia, tem banquete, tem alimento para quem ouve. Ele vê e ele chama: vem. Ele convida. E é nessa hora que alguém diz assim: pastor, então eu acho que Jesus não me viu, porque Ele não está me chamando. Chamando está. Talvez seja você que está com os teus ouvidos ocupados demais com outras vozes. E como é difícil a gente ouvir a voz certa. Hoje o que falta não são vozes. Hoje o que falta é um povo que discerne a voz de Deus. É um povo que diz: não, peraí, essa voz se cale. Essa voz não é de Jesus. Essa voz eu repreendo. Essa voz não é de Deus. Jesus está tentando falar, Jesus está falando. Irmão, você já tentou? Eu tenho o Emanuel, né? 6 anos de idade. O cara, ele vai dormir falando e ele acorda falando. Tem hora que você tem que falar assim: para só um pouquinho, porque de tanto que ele fala, você não consegue ouvir as demais coisas. Talvez hoje é noite de você ter coragem e dar uma ordem e dizer: alma, silencia, porque eu quero ouvir a Jesus. Eu quero ouvir a Jesus. E nós vamos ter fé, vamos declarar já que em nome de Jesus silencia toda voz contrária. Nós declaramos nessa noite: silenciada toda e qualquer voz que não procede de Deus. A única voz que vai ecoar nesse lugar, nos nossos corações, no nosso espírito, é a voz do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer um amém? Aquieta-te, alma. Por que é que Deus vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Se aquieta para ouvir o convite. Você está ouvindo muitas coisas, irmão, muitas coisas, irmão. E o problema de tudo que a gente ouve é que aquilo que a gente ouve vem para o coração, e do coração vai se transformar em ação. A gente ouve muita coisa, é tempo de... Começa a rever o que você está ouvindo, irmão. Começa a rever. Ouça Deus. Vai para a palavra, irmão. Hoje a gente tem uma dieta espiritual. A gente se alimenta de muitos vídeos. E a gente ouve ou não ouve? Vai ler Bíblia, irmão. Vai ler Bíblia. Porque num vídeo eu aprendo uma performance, mas na Bíblia eu aprendo um estilo de vida. Em um vídeo eu aprendo como falar, como gritar, como fazer barulho, mas na Bíblia eu aprendo como viver.
E aí é por isso que o grito dos outros não dá certo na nossa vida, porque funciona para eles, não para nós. Eu vou cantar que nem eles cantam, eu vou dar boa noite, eu vou pregar que nem eles pregam. Há 20 anos atrás eu imitava o Marco Feliciano para pregar, ao redor de 1 quilômetro. E aí Deus falou: cara, eu quero o Luiz que está dentro de você. Eu não preciso de mais um Marco Feliciano. Deus não precisa de mais um André Valadão. Deus não precisa de mais um André Fernandes. Já tem. Amém? Deus precisa do teu verdadeiro eu. Deus precisa do teu verdadeiro eu, alinhado com o propósito dele no céu. Então tenta ser uma cópia. Seja o original de você. Eu vou repetir, aí se glorifica a Deus. Não fica se esforçando para ser cópia. Seja o original de você. É quem você é. Mas quem eu sou não vai arrancar tanto aplauso. Você não está aqui para arrancar aplauso, está aqui para que Deus seja glorificado. Quem diz que aplauso de performance glorifica a Deus? As nossas obras serão provadas pelo fogo. Feno, ouro, prata, o fogo vai provar. O que é que vai consumir? Aquilo que a gente disse que era para Deus, mas era para nós. Aquilo que eu dizia é para a glória de Deus. Não, sabe, deixa Deus hoje, te ver. Sabe, eu fico pensando o que Jesus viu. Jesus viu uma mulher encurvada, uma mulher enferma, uma mulher oprimida com um espírito maligno. Quem gosta de ser visto assim, irmão? Mas o que é melhor? Jesus está vendo uma mulher doente, encurvada e oprimida. Mas um dia Jesus está com fome, e ele vê uma figueira cheia de folhas, e ele decide se alimentar. Só que quando ele chega, ela só tem folhas, não tem fruto. O que é melhor? Ser visto por alguém, ser visto por Jesus como alguém que é enfermo, mas quer ser curado? Ou como alguém que mostra a folha e não tem fruto? O que é ser melhor? Jesus olhar e dizer: eu sei que você precisa de cura, você está encurvada, não está fazendo propaganda enganosa, ou ali, olha, porque primeiro vem o fruto e depois a folha. Se tem folha, tinha que ter fruto. Jesus, quando chega para... Onde está a diferença? Que a mulher enferma, ele chega para abençoar. A figueira que só tem folha, ele se aproxima para amaldiçoar. Nunca mais vai dar fruto. Mas eu quero declarar que nós não vamos viver de propaganda enganosa. Eu prefiro ser uma figueira sem folha, que Jesus está olhando e dizendo: precisa ser adubada, precisa ser tratada, do que ser propaganda enganosa. Porque se a gente reconhece a nossa enfermidade, Ele está disposto a curar, Ele está disposto a mudar, Ele está disposto a nos alinhar. Mas se a gente continuar está tudo bem, eu quero declarar que da tua vida ainda muitos vão se alimentar. Teus filhos, tua casa, tua prole, tua descendência, quem está ao redor do teu ministério, muitas vidas ainda vão se alimentar daquilo que será produzido na presença do Espírito Santo. Você crê? Você crê de verdade? Então diz amém, diz aleluia, diz um glória a Deus. Aleluia. Ele chama, Ele convida, chega mais perto, vem para frente. E aí quando ela se aproxima, quando ela se achega a Ele, vem para frente. Ao vê-lo, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da tua doença. Olha só, Jesus vê, Jesus chama, Jesus faz o convite. E quando ela vem, Jesus declara: você está curada. Lembra da doença que você tinha? Não tem mais. Está curada agora. Você está curada, vem à frente. Por quê? Porque Ele chamou para curar. Irmão, fica pensando. Alguém curvado, alguém com uma limitação no seu posicionamento,
Normalmente, talvez, ela escolheria hoje o lugar mais fundo, aqui o lugar mais escondido, ficaria num cantinho. Não quero ser vista, não quero ser notado, não quero ser percebido. Por conta da nossa deficiência, a gente vive uma vida escondida, afastado. Não, eu não me sinto bem com isso. Deixa eu te dizer, não deixa a tua deficiência limitar o agir de Deus sobre você. Não tem a ver com quanto você é eficiente, tem a ver com quanto Ele é poderoso para fazer na vida até de quem não se acha eficiente. Talvez ela escolher sentar lá no final, lá atrás, lá escondidinha, e Jesus fala: vem aqui para frente. Mas se eu for, todo mundo vai notar, todo mundo vai ver como eu estou. Porque é que quando tem apelo, a gente tem tanta relutância, porque a gente fala: não, vão ver que eu não estou bem, vão ver que eu estava afastado, vão ver que eu vou me reconciliar, vão ver que eu vou entregar minha vida para Jesus. Sabe, talvez vão ver sim, vão ver como você está vindo, mas mais importante, porque ela vem encurvada, mas ela não volta encurvada. Quem viu ela voltando daquele jeito, vindo daquele jeito, vai ver ela voltando de um jeito diferente. Tem gente aqui hoje, que quando você saiu de casa, alguém disse: será que vale a pena ir? Será que vale a pena 2 horas? Será que vale a pena você estar nesse lugar? E eu vou te dizer, não vai ser nem o que você vai falar que vai responder, mas vai ser a forma que você vai voltar. Eu creio. Peraí, você voltou diferente. Eu vi como você foi, eu vi como você saiu daqui, eu vi da maneira que você estava, mas você voltou. Alguém crê nisso? Alguém pode dizer um aleluia? Faz sentido para alguém essa palavra? Ele chama ela à frente, traz ela ali para mais perto. Ela talvez estava escondida, mas Jesus estava dizendo: vem, sai do anonimato, sai do esconderijo. Qual é a visão de Lagoinha para Araucária? Alcançarmos 10% da cidade de Araucária para Jesus. Ainda bem que tem gente que crê. Alcançarmos 10%, 16 mil pessoas rendidas ao nome poderoso de Jesus. Mas a minha pergunta é: como vamos fazer isso, se você ainda escolhe viver no anonimato? Tenha uma vida no secreto com Jesus, se alimentando dele no secreto, mas manifestando ele publicamente. Se alimenta dele no secreto para manifestar de maneira pública. Sabe, eu falava hoje pela manhã que quantas pessoas que eu atendo que tinham vícios, drogas, bebidas, pornografia, prostituição, e a pessoa se converte. Porque nós precisamos voltar à essência. Irmão, tudo que nós pregamos aqui não é para você voltar no domingo. O que nós pregamos aqui é para você decidir hoje ter uma vida diária com Jesus, ter um relacionamento próximo, íntegro, profundo com Jesus todos os dias. Então não é sobre frequentar um prédio, mas uma vida com Jesus vai te trazer para a comunhão. E todas as vezes que eu converso com gente que teve esses quadros de dependência, de vícios, e a pessoa se converte, ela fala assim: que dia que tem culto na igreja? E aí você fala assim: tem quarta, quinta, sábado e domingo. Ela fala assim: só isso? Ela fala: então eu posso ir nos outros dias em culto? Não. Que ela está dizendo: eu quero todo dia. Ela está dizendo para mim: isso aí é pouco. Para alguém que foi viciado e vivia todo dia se drogando, bebendo, prostituindo, ele está dizendo: eu quero ser viciado de Jesus, na palavra. E aí eu pergunto para você aqui: quem aqui você é registrado e trabalha uma vez por semana? Deixa eu ver, levanta a mão. Ninguém? Quem aqui tem empresa própria e a tua empresa trabalha um dia por semana? Ninguém? Quem aqui estuda, colégio, faculdade, e você vai uma vez por semana, você estuda? Os atletas, quem aqui vai para a academia uma vez por semana? Meu Deus,
Sabe por quê? Porque se a gente trabalhar uma vez por semana, a gente vai ganhar pouco. Se a gente estudar uma vez por semana, a gente vai demorar para se formar. Se a gente for para a academia uma vez por semana, a gente não cresce. E por que aqui com Deus a gente pode depender de um dia por semana? Por que aqui para Deus um dia por semana basta? Eu acho que a gente está dizendo assim: eu não estou muito preocupado em ganhar não. Eu não estou muito preocupado em crescer não. Eu não estou muito preocupado em me formar não. Está entendendo? Eu não estou dizendo você virar um religioso e estar na igreja todo dia. Não é sobre isso. Mas é sobre saber, eu preciso de Deus. A gente às vezes diz que é crente, e aí para vir para a igreja é um parto, irmão. Aí eu penso no viciado. Não precisava nem convidar, ia dando a hora do uso, ele ficava bem. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Que para um drogado, um viciado, ia dando a hora que ele estava acostumado a usar, sabe? Ele ia ficando agitado, porque ele queria usar. E os crentes, quando dá a hora do culto, devia ficar, né? A oração é Espírito Santo, começa a agitar os crentes, começa a mover a água. Gênesis 1 e 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e estava em trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A esperança pode estar sem forma e vazia, mas o Espírito Santo é presente e real. E depois do mover do Espírito vem a palavra de Deus: haja luz e houve luz. Vai haver fome, vai haver sede, vai haver desejo, vai haver alegria, vai dando a hora, você vai dizer: está na hora. Eu já vi crente que se arruma para vir no culto no dia errado até. Poxa, não é hoje, mas que pena. É a coração. Não é sobre estar em um lugar, não é sobre o meu corpo estar em um lugar, é sobre o meu coração estar em uma pessoa. Como muda. Quando é o coração, tudo muda. Então ele chama ela para frente, para sair do anonimato, da escuridão, do esconderijo. Mas o que ela vai viver a partir dali, meu irmão, o que ela vai viver a partir desse momento, não tem a ver com o que ela vai fazer, não tem a ver com o que ela fez, mas tem a ver com aquilo que Jesus vai fazer nela. Volto a dizer, sabe por que eu posso crer que hoje é um dia de milagre para a tua vida? Por que hoje é um dia de milagre para a tua casa? Por que hoje é um dia de milagre para o teu casamento? Não por aquilo que você possa fazer, mas por aquilo que você deve permitir que Ele faça. É sobre aquilo que Ele deseja fazer. Você só volta do mesmo jeito se quiser. Existe a ação de Jesus, mas a pergunta é: existe a nossa interação com essa ação disponível? Estamos interagindo? Olha só, era alguém ferido, era alguém que Jesus chama para frente, e ao chamar para frente diz: mulher, você está livre da tua enfermidade, ou seja, você está curada. Você está curada. Como é bom ouvir isso, não é? Quando você estava enfermo, estava lá se tratando. Nós temos um caso aqui, né, da irmã que recebeu cura, e no momento certo ela vai testemunhar. Mas um processo desgastante, agressivo. E como é bom quando chega aquele laudo: você está curada, não tem mais nada. Meu Deus, irmão, sabe o que isso quer dizer? Você está habilitada para viver uma vida normal. Você está habilitada para andar na velocidade natural. Mais do que andar na velocidade, você vai andar em felicidade. Eu creio. Sabe, alguém ferido se esconde. Gente ferida não quer ser notada. Gente ferida não quer muito papo. Gente ferida cumprimenta e sai. Não quero que vejam. Irmão, mas gente curada, se gente ferida se esconde, gente curada quer ser notada. Gente ferida vive se escondendo, mas gente curada quer ser notada, porque não é sobre ele. Alguém vai olhar e vai dizer: mas eu lembro que você era encurvada. Ela falou: eu era, mas eu encontrei Jesus. Jesus me curou, Jesus me alinhou, Jesus me transformou. Por isso quer ser notado. E quando é notado, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo.
Jesus me curou. Quem já foi curado por Jesus, dá um glória a Deus, diz um aleluia, aleluia. Alguém ferido se esconde, alguém curado quer ser notado. Pedro e João estão indo ao templo, na hora da oração. Tem um aleijado na porta do templo, porque aleijado é limitado e fica do lado de fora, quando deveria estar do lado de dentro. O aleijado está vendo as coisas acontecendo na vida dos outros, mas não na sua. O aleijado, meu Deus, Deus está dizendo para alguém aqui hoje: chega de viver de esmola no reino espiritual. Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas Jesus não tem matilha, Jesus tem rebanho de ovelha. Você não é cão, você é filho. Os filhos comem da mesa do seu Senhor. Hoje Deus está dizendo para alguém: chega de viver de esmolas. Eles chegam, o aleijado está na porta do templo, pedindo esmola. Dá uma esmola, dá uma esmola. Pediu esmola para a pessoa certa. Aleluia. Dá uma esmola. Olhe para nós. Olhe para nós, é a resposta dele. Olhe aqui para nós, ó. Olhe para nós dois. Vou dizer algo para você. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós somos generosos. Nós podemos não ter o que você quer, mas nós temos o que você precisa. Quando você dá às pessoas o que ela precisa, você priva ela de receber o que ela necessita. Não estou falando que a igreja não tem que ser generosa e ajudar, tem. Não estou dizendo, você está entendendo. Mas tem gente que te mantém, ou você mantém gente escravo, quando você continua dando o que ela pede, mas não aponta ela para aquilo que ela precisa de fato. Não temos. O que vai dizer se eu não tiver ouro e prata? Um quebrado. Não tenho ouro nem prata. Não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que temos nós te damos, em nome de Jesus. Levanta e anda. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos um nome que está acima de todo nome. Um nome que tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar. A Bíblia diz que ele fica de pé, e Pedro e João ajudam, até que os seus joelhos se fortalecem. Deixa eu dizer para alguém aqui: está acabando o tempo de você se escorar em outros homens. Só 2 recebeu, meu Deus. Está acabando o tempo de você depender de outros homens para se manter de pé. Jesus já te curou. Ele segura até que o joelho se fortalece. E a Bíblia diz que fortalecido, sabe o que ele faz? Ele não corre para o parque, ele não corre para o campo de futebol, ele não corre para a praia. A Bíblia diz: imediatamente entrou no templo e louvava, saltava e adorava ao Senhor. Vai gerar polêmica? Vai. Não era o que era aleijado? Porque agora curado ele quer ser notado. O que aconteceu? Não sei. Jesus, é com ele, não é comigo. Não é sobre mim, é sobre ele. Então consegue entender aqui o que nós estamos vendo? Essa mulher se aproxima, Jesus diz: olha, está curada, aleluia. Só que depois disso, o verso 13 diz: e lhe impôs as mãos, e ela se endireitou imediatamente. Não. Alguém entendeu? O que a Bíblia diz? Que ela era encurvada e não podia se endireitar. Mas quando Jesus toca, o que era torto é endireitado. Aquilo que estava torto é endireitado por um toque de Jesus. Sabe o que eu estou dizendo? Que tem gente que não se aproxima
porque sabe o que Jesus vai endireitar. Não, melhor ficar aqui, né? Porque se eu me aproximar, ele me toca. Ela ouve, ela se aproxima e ele declara: mulher, você está curada. Agora perto ele pode tocar. Por quê? Porque olha aqui, ó, preocupado em ser tocado por homens do que por Deus. Traz um profeta aqui para você ver. Os irmãos vêm tudo para a primeira fila e ele começa a profetizar. Os irmãos fazem assim, ó. Mas tem uma mulher que ouviu, e creu. E quando ela creu, ela disse: eu sei que se tão somente eu tocar nas orlas do manto de Jesus, eu serei curada, eu serei sarada. Ela vem, o irmão pregou aqui quarta, passa a multidão, toca em Jesus, tem fé. Toquei a multidão, estou curada. Para ela era o dia do milagre, não tinha dúvida. Toquei, recebi meu milagre, estou indo embora. Jesus para. Peraí, parou. Que foi, Jesus? Que foi, mestre? Alguém me tocou. Como assim, Jesus? O senhor está ficando doido. Todo mundo te toca. Alguém me tocou de maneira especial. Alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou, e sabe por que eu sei? Porque de mim saiu virtude para curar, para mudar, transformar, libertar. Toque Jesus hoje. Toque. Se aproxime. Permita que Ele te toque. Porque olha só, essa mulher ouve, ela é curada. Você recebeu sua cura. Mas Jesus impõe as mãos e ela é endireitada. Sabe por quê? Porque Jesus, diferente dos homens, tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. Jesus, tudo aquilo que Ele começa, Ele completa. Tudo aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Aquilo que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Homens prometem e não cumprem. Homens começam e não terminam. Mas Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu, para completar tudo aquilo que... Irmão, pensa comigo, irmão. Qual é o nosso papel? Está perto de ser tocado por Ele. Pensa no marido que escolhe viver com Jesus. Está perto de Jesus. Mulheres, me ajuda. Pensa o teu marido cada dia mais parecido com Jesus. Hoje de manhã as mulheres flutuavam. Pensa, o maridão cada dia mais parecido com Jesus. Meu Deus, mas aí me ajuda. Agora pensa na mulher, cada dia mais parecida com Jesus. Já pensou? É Santa Ceia todo dia, é batismo no Espírito Santo. Não é essa vontade de Deus que nós nos... Irmão, Gálatas 2:20, Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vivo no poder do Filho de Deus, que morreu no meu lugar. Isso não é uma utopia, isso deveria ser uma realidade. Aprendermos com Jesus, nos tornarmos cada dia mais parecidos. Então Ele toca para libertar, Ele toca para completar aquilo que Ele está fazendo, porque Ele é completo. Eu quero crer no nome de Jesus que hoje Jesus te toca e a tua influência muda, a tua postura muda, o teu caminhar muda, a tua vida é mudada, não será mais a mesma, no nome de Jesus. Agora pensa comigo, irmão, para quem você quer apontar? Para quem você quer que a tua vida sinalize? Alguém via aquela mulher encurvada. E por que essa mulher encurvada? Por causa de um espírito maligno que deixa ela assim. Antes da cura, aponta para as trevas. Mas agora, essa mulher foi curada. Quem curou? Jesus. Jesus. Agora aponta para Jesus. E para nós irmos para o fim, o verso ainda diz que agora, depois se aproxima, Jesus diz: você está livre da tua doença.
impõe a mão sobre ela e ela se endireita. E a Bíblia diz: e agora louvava a Deus. Eu fico imaginando, né? A Bíblia não fala qual era a linguagem dela antes. A Bíblia não fala as declarações que ela fazia antes. A Bíblia não diz qual era, né, as falas dela antes. Mas irmão, vamos combinar. 18 anos, encurvada, enferma, sofrendo com dor. Eu penso que a linguagem era ai, 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 ai. É aquela que você fala assim: bom dia, ai. Como é que vai? Ai, ai, ai. Ai, 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 mimimi. É como diz o outro, né? Se eu gostasse de mimimi, eu ia comprar um gato gago. Mi. Talvez essa era a linguagem da mulher. Talvez quem se aproximava dela ouvia: olha, tá doendo, estou encurvada. Talvez a linguagem era só reclamação, quem sabe fosse só murmuração. Mas agora o que acontece? Agora a linguagem muda, porque a Bíblia está dizendo que ela louvava a Deus. Você consegue entender? Talvez antes era ai, 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 tá doendo, tô sofrendo, tá difícil. Mas e agora? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus, bendito seja o nome do Eterno, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Alguém pode abrir a sua boca hoje aqui, para glorificar, para exaltar, para bendizer ao Senhor, aleluia, aleluia.